Boa noite a todos. Vamos melhorar um pouquinho, puxar lá da alma esse boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Isso! Você nota, como eu noto, muitos dão aquele sorriso no segundo pedido. Se eu fizer o terceiro, mais forte é. O que é isso? É uma energia que nós estamos construindo para receber os benefícios da casa. Porque a espiritualidade nos ajuda, mas precisa da nossa autorização. Eles não são igual o obsessor, entra na nossa vida e destrói, cria inimizade, sem respeitar regras. Mas os espíritos de luz, eles sabem que eles são luz, porque superaram o quê? Sofrimento. Eles agora têm um entendimento da vida que pode nos ajudar. E por isso que eu faço esse boa noite. Hoje à tarde estava na Penha, boa tarde. Agora tem casas que a palestra é de manhã, bom dia. E exijo mesmo que bote força. Por quê? Amanhã de manhã, quando vocês levantarem, a primeira pessoa que você vê dentro de casa, você fala, bom dia! O rolo está feito. Por que está feito? Porque ninguém está acostumado a fazer isso. Nossa vida ficou difícil, correria, viemos ao centro espírita porque precisamos de ajuda. Até o que está falando aqui vem dar palestra para receber os benefícios dessa casa. E se você fizer isso a primeira vez, a segunda, a terceira, na sua casa, seja bom dia, boa tarde, boa noite, entrando num táxi, num ônibus, o pessoal vai achar que você é maluco. Mas é o princípio da mudança dentro de você, não no meio. Sempre vai ter alguém que vai falar, meu pai é maluco, sei lá o quê, porque não estão acostumados. Mas nós temos que praticar. Porque depois do bom dia, do boa noite e do boa tarde, vai vir a cobrança de palavras positivas, né? Não vitimizar, mas trazer solução para as dificuldades que batem a nossa porta, tá bom? Por isso que eu faço, eu espero que amanhã de manhã vocês lembrem dessa palestra e fazem. E começa a fazer. Foi uma das mudanças dentro da minha casa e da minha pessoa. Eu sou Marcos, sou diretor da USE, estou atendendo hoje pela USE aqui, né? E somos 40 casas espíritas. Todas elas estão falando depois da morte. Mas cada um escolhe um subtema para interagir, fazer pensar, né? E eu espero que essa noite a gente possa sentir a beleza do que é a vida após a vida. Esse tema, a morte de um ateu, na Revista Espírita, não é essa palavra morte. É aquela palavra que é proibido de falar. Isso vai por aí afora, porque se falar, eles boicotam o meu canal do YouTube, que está em 11 países, tá bom? Então, a gente tem que criar termologia para tratar de um assunto tão importante. Eu sou, na USE, diretor do Departamento de Integração entre as Religiões. São 16 religiões. Por quê? Porque nós precisamos se reunir para falar sobre a intolerância religiosa. E não tinha um espírita. E a OAB, quando chama as religiões, eu sou o representante da USE Guarulhos, para nós dar a nossa opinião, interagir e não fazer parte daqueles que agride o outro. Porque tem coisas, quando eu vou como representante da Departamento Interreligioso, eu entro no culto evangélico. Eu respeito a casa. Eu entro na bruxaria do bem, que eu pensei que bruxaria era tudo ruim. Aprendi. Eu entro na Seixinoe e vai por aí afora. Todas as religiões, o padre, que agora ele está na África, Padre Salvador, que espírito. Pena que ele foi. Ele nos levava em todos os lugares para interagir com a Umbanda,
candomblé, cigano, sessinoeiro, vai por aí. Foi um aprendizado há 10 anos, magnífico. E todos falam que a quantidade de pessoas que tiram a vida é absurda. É absurda. No meu prédio, eu já vi jovens se jogar, eu do meu prédio vendo o outro prédio, se jogando, está incrível. Por quê? A lei quer obrigar a nós não falarmos sobre isso. E aí eles criam lei que corta o tema, a termologia. Mas o que os espíritos falam? Precisamos conversar sobre o assunto. As pessoas que estão no meu WhatsApp, olham o meu canal do YouTube, eles precisam saber que tem gente tratando desse assunto. Não é enfiar para debaixo do tapete, esconder, ter vergonha. Não, minha filha tentou tirar a vida. E graças a esse bate-papo, escutando palestra, que ela não completou. Já faz 5 anos. E está muito bem. Por causa de quê? Da conversa. Não sentir vergonha, se esconder, de jeito nenhum. Tá? Por isso que a gente tem que mudar a terminologia para poder a doutrina dos espíritos nos consolar. Nós temos que entender que a morte não existe. Existe a vida depois da vida. E quando tu está do outro lado, é a vida depois da vida, você volta. É um círculo. Vida, 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 vida. Né? Porque a morte seria algo que morreu, acabou. E isso foi pregado muito tempo, né, com outras formas de pensar. E aqui a doutrina tem que consolar. E nós vamos conversar sobre esse assunto hoje. Então, eu vou correr um pouquinho. Tem alguém vindo aqui à casa pela primeira vez? Levanta a mão. Uma. Seja bem-vinda. Eu era inimigo do espiritismo, proibido falar esse nome, que era falar com Lúcifer, com o diabo, falar com os mortos. Tiraram de dentro de mim lá quando era criança, porque meu avô era espírita e era preso por ser espírita. Era proibido, era seita. Então, mas muito bem. Pela dor, eu entrei dentro de uma casa pequenininha e ali estudei e virei vice-presidente da casa. Espero que você, pela primeira vez, possa sentir, quando eu assisti aquela palestra, que era obsessão e fascinação. Primeira vez eu escutei algo que mexeu comigo. Aí não saí mais, estudei e vamos que vamos, faz parte, tá? Mas a sua vinda é muito importante. E agradeço a Casa Espírita Fonte Viva de Luz pela oportunidade de sairmos daqui hoje com uma nova consciência. Todo dia a gente tem que construir uma consciência nova. Por quê? Porque Kardec não gostava, né, das religiões, ele era ateu, ele achava que tudo era uma superstição. Quando ele foi convidado por ser cientista, professor e tinha um conhecimento, nível né, universitário daquela época, ele foi convidado, ele viu a mesa girante, a psicografia, ele passou a mão por cima, passou a mão por baixo, falou, a mesa não tem cérebro, não tem nervo, como é que está respondendo? Se interessou. E aí foi até o espírito de luz e virou, eu não quero criar mais uma religião. Já tem religião demais. E todas praticamente falam a mesma coisa. Deus é bom, Deus é justo, Deus é isso. Se for a mesma coisa, eu paro aqui. Me responda uma coisa. Aí eu vou decidir se eu faço o trabalho. O que é Deus? Aí os espíritos responderam. A inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Ele, como cientista, falou, opa, aí eu tenho um leque, posso mexer em tudo, sem preconceito, sem proibição, porque Deus está em tudo. Não era aquelas outras que limitavam, né? Você ia para o inferno, ou para o céu, ou para o purgatório. A doutrina espírita não tem isso lá. Tem o céu, inferno e purgatório aqui, ó, na nossa consciência.
Porque Deus é amor, não criou um espaço para um espírito sofredor. Mas tem as colônias, mas isso é uma outra história. Mas, por Deus, só tem espaço para o amor. Não tem espaço. Mas nós não sabemos amar ainda, estamos aprendendo. Vivenciamos essas situações que é nossa. Nós temos que aprender a lidar. E a morte é uma questão muito complicada, mas eu vou tentar ser o melhor possível. Eu gosto de salientar que Kardec colocou nas suas obras primeiro a ciência. O Espiritismo tem que acompanhar a ciência, arrumar solução. O IAA está aí, a inteligência artificial, fazendo muita ruindade. Mas você tem que aprender as coisas boas que o IAA está trazendo, a oportunidade que está, porque no plano espiritual não tem inteligência artificial. Só tem a inteligência espiritual. Lá não tem máquinas. Então nós temos que saber por que Deus permitiu avançar a ciência. E o Espiritismo tem que explicar, numa boa. Filosofia, conheça a ti mesmo. Senão não adianta vir aqui se tu não saber qual é o teu ponto fraco. É uma pessoa? É o sistema nervoso? É a bebida? É o álcool? É o sexo? É o fumo? É a briga demais? Ou não acredita mais em Deus? Sei lá. Problema. Tem que saber a fonte. Porque a filosofia vai te esclarecer. Mas você tem que trazer para dentro do centro espírita. Porque o centro espírita é escola e hospital. Cuida do nosso físico, mas também cuida da nossa consciência. E por último, religião, sublimar. Eu e vocês têm que sair daqui sublimado. É melhor do que quando entrou. Minha esposa fala, vai dar palestra, porque quando tu volta, porque mexe. Você tem muitos problemas. É conta d'água, é filho, é dinheiro, é opiniões, é ao contrário, é política, é para lá e para cá. Aí você vem carregado, não tem jeito. Eu, vocês, todo mundo. Acabou a palestra, puxa, esqueci até de pagar a conta, agora eu vou pagar juro. É assim mesmo, isso é sublimar, tá bom? Aquele problema não é mais tão grande. E a nossa base, primeira, é a imortalidade. Tu tem que acreditar, não tem sentido você lutar, aprender e depois acabar. Para existir reencarnação, todos nós viemos de um lugar, de um aprendizado, de um relacionamento. Chico Xavier, ninguém nasce no endereço errado. Isso é uma outra palestra. Estamos evoluindo. Então, tudo que você faz de errado, você não vai para o inferno, porque todos estão evoluindo. Você está no inferno, é um estado. Quando eu brigo com meus filhos, eu brigo com a minha esposa, é o estado de inferno. Quando eu brigo com o mundo, me vitimizo, eu estou no inferno. Agora, a hora que eu peço, desculpa, paro para orar, aí eu já vou para o purgatório. Dentro da casa espírita, a oração que tu faz na beirada da cama com a água, isso tudo é purgatório. É o lugar que tu parou de sair do seu mundo. E o céu? Aí, meu filho, tenta chegar aos pés do Chico, do Divaldo, agora o nosso querido Haroldo Dutra, Joana de Anjos. Chega, né? A Jesus já é muita luz, mas nós vamos chegar lá, Jesus falava. Livre-arbítrio, para você decidir se continua evoluindo ou não, e causa efeito. Nós vamos colher o que nós estamos pensando. Muitos de vocês aqui estão levando o pensamento, alguém que está lá fora que devia estar aqui. Meu filho devia estar aqui, minha mulher devia estar aqui, meu marido devia estar aqui, o meu gato, meu cachorro, meu passarinho, não sei. Mas nós fomos os escolhidos. Mas não por Deus. Nós fomos escolhidos por causa da causa e efeito. Nós estamos querendo parar de sofrer. Pelo menos entender o sofrimento. Então não existe coincidência no que eu falo, no que eu faço aqui em cima. Tudo tem uma razão de ser. E aproveite para cuidar do espírito. Como é que se cuida do espírito? Tomar cuidado com o que tu fala. Pode pensar besteira, porque existe o livre-arbítrio. Mas não verbalize, porque é igual a flecha, né? Você soltou a flecha, não, é meu filho que está lá na frente, mas não vai dar para segurar.
Já soltou. A palavra aí soltou, ela vai construir. Solta coisa boa. Coisa ruim que a gente está aí, né? Só pensa, porque não tem como controlar o espírito é livre. Então, e cuidar do corpo é o contrário, é o que entra pela boca. Toma muito cuidado, né? Bota o prato colorido para colocar a natureza de Deus na sua comida. Cuidado com vinho, cerveja, churrasco, McDonald's, pizza, macarronada, sei lá o quê. Não é que isso é proibido, mas não pode ser o alimento principal. Principal é as coisas de Deus. O resto, nós não somos santos. Então vamos tomar um vinhozinho, uma cervejinha, um churrasquinho, pelo menos uma vez por mês, porque tem gente que é todo final de semana. Jogo de carta e churrasco, jogo de carta e churrasco. Quando ele abriu o olho, ó, já era. Isso acontece, fica tudo registrado no perispírito. Porque lá no plano espiritual, ninguém vai perguntar para você se você comeu bem, comeu mal. Deu cesta básica, ou roubou cesta básica. Falou palavrão, ou não falou, nada. Está tudo no perispírito, porque lá no plano espiritual não tem julgamento, nem condenação. Você é o que é. Só que pelas leis lá da evolução, nós sempre vamos voltar melhor do que chegou. Eu faço trabalho dentro do sistema carcerário. Tem um menino que diz que matou 10. Eu fiquei apavorado. Ainda se ofereceu para mim, ó, se tem alguém que tu não gosta, pode me falar, quando eu sair eu vou lá e mato. Ele mata sem sentimento. Eu falei, tu é maluco? Não, eu gostei do senhor. Falei, na outra vida você matou 1000, agora você matou 10. Na outra vida você vai matar 2, ou mais, não mata mais, sei lá. Uma hora vai parar, sempre melhorando, no pior lugar que existe. Mas é a consciência dele. Ele ainda não tem. Tanto é que depois de 2 anos eu dando palestra, ele veio pedir ajuda, que via muito vulto e tal, queria passe e tal. E fizemos um tratamento. Mas aí a decisão é dele, tá bom? É nossa, de cada um. Na Revista Espírita, de fevereiro, A Partida de um Ateu. Não é a partida da palavra, é aquela que eu não posso falar, tá? Se vocês forem lá, tem ali um espírito que se manifestou sendo ateu. Por isso que eu dei o tema. Nunca discuta com ateu. Nunca discuta com católico, protestante. Nunca discuta com outro espírito. Quando eu estava no espiritismo, começando, nossa, os fenômenos começaram a vir, tinha uma equipe de cura, nossa, teu êxtase, ó, vai lá em cima, né? Você cria uma ligação espetacular. Aí fui visitar um amigo meu, com a minha esposa. Sentamos na sala, eu, ela, a família, ele trouxe lá a pizza, nós comendo, ele virou para mim, para minha esposa, e falou assim, o que é o livre-arbítrio? Aí eu expliquei, minha esposa, não concordo com ele, não é isso não. Aí ela falava, eu falava, não concordo com ela, não é isso não. Aí começou, aí ele virou e falou, vocês dois são espírita? Aí caiu a ficha. Cada um tem direito de pensar do seu modo, mas tome cuidado para não machucar, se achar o dono da razão. Por isso que é importante essa revista espírita, ela é... Quando eu li revista espírita, eu falei, revista, mas não é. São 12 volumes, 12 anos de trabalho de Kardec, anotando tudo, todas as pesquisas, psicografia, contribuição de pessoas, de espíritos desencarnados. Ele fez um trabalho magnífico e trouxe muita força para nós. Vamos lá. Neste artigo, Kardec apresenta a comunicação de um espírito que, quando encarnado, era ateu convicto. E a mensagem mostra. O que nos mostra? A surpresa do espírito ao despertar após a morte. Já imaginou, né?
Não existe nada do outro lado. Mas todos morrem igual, não é? Seja ateu, bandido, seja santo, todo mundo morre igual. A lucidez progressiva após o desligamento. Por quê? Você começa a ver a sua vida toda. E se tu for permitido, de milhões de anos atrás vem tudo. Depende se Deus permite ou não. Mas ele viu a última reencarnação e as dores. O reconhecimento que a vida espiritual é uma realidade. Até o pessoal que sabia que ele era ateu, quando viu a comunicação, porque tem coisas que só o ateu sabia. Quando ele psicografou, né, trouxe para Kardec, o pessoal ficou abismado. A importância da educação moral e espiritual, mesmo para quem negava tudo. Qual é a mágica aqui? A mágica é moral. É a moeda que vai nos receber do outro lado. Mais nada. Se você é inteligente, é prova. Se você não tem conhecimento, é prova. Você tem dinheiro, muito, é prova. Você não tem dinheiro nenhum, que eu entro nas comunidades levando cesta básica, é prova. Porque depois que você desencarnar, no mundo espiritual não tem mais inteligente, menos inteligente, não. Tem mais evoluído e menos evoluído. Ou seja, os que passaram por experiência que vão ajudar aquele que está passando por experiência que você já passou. Eu não bebo, eu não fumo, eu não traio, eu não jogo, eu sou chato. Não sou porque eu respeito. Aí o pessoal fala, esse é um santo, que eu pensava que eu era, né? Aí, quando eu entrei para a espiritualidade, eles falaram que eu não valia o que comia. E eu falei, mas você é ignorante. Era melhor você fazer tudo isso, mas aprender a respeitar. Porque depois você ia arcar com a consequência. Mas você se acha uma pessoa importante. Porque o meu conceito religioso falava que eu era um homem bom. Mas minha família não achava. Não me interessava. Se Deus disse que eu sou bom, eu sou bom. Mas não era Deus, era o meio. Porque eu não me viciava, essas coisas todas. Eu respeitava, devia todo o dinheiro para minha esposa. Mas o que estava faltando era o respeito às diferenças. Foi aonde salvei a família, me salvando. Quando eu aprendi a calar e ouvir. Não é fácil, não. A verdade não depende da crença, vai ser a reflexão. O fato de alguém ser ateu não altera a lei divina, nem o amor rege a vida espiritual. A morte não é punição, mas o despertar. Por isso que muitos me pedem psicografia, eu fazia muito, às vezes eu entregava até nas minhas palestras, lá no Instituto Allan Kardec, e pessoas falam, eu não consigo, porque precisa de 3 condições. Primeiro, eu quero receber do meu pai. Segundo, meu pai quer se comunicar comigo, mas Deus não deixa. Porque sabe que aquilo não é bom. Tem que esperar. Esperei 10 anos, mas veio. Na hora certa. O ateu que sempre agiu com dignidade, respeito e bondade, encontra no além aquilo que sempre existiu, continuidade da vida. Ele é recebido com respeito. Tem um outro que é um ateu, eu não sei agora o título, mas ele desencarnou e chegou do outro lado, tem lá a psicografia, o diálogo. O espírito veio receber ele. Ele já foi assim, não vem falar comigo que Deus existe, não. O espírito, não, eu não estou aqui para isso. Fica tranquilo, vamos só conversar. E foi ali dialogando até que chegou no ponto. Se Deus não existe, como é que tu está falando comigo? Aí ele balançou. Mas porque ele tinha moral, ajudava os outros. Então a espiritualidade pôde ajudá-lo a compreender que a vida do outro lado continua igual aqui. Só é do outro lado. Vamos iniciar a leitura que a espiritualidade preparou para nós hoje. É a termologia que meu mentor pediu, e muitas delas funcionam igual uma psicografia. Até na hora eu me emociono. É muito bom. Vamos lá. O ateu que amava sem saber.
Marcos, professor de filosofia, sempre declarava que não havia nada depois da morte, nas aulas dele. Ridicularizava as religiões, mas possuía um coração generoso, amava ensinar, orientava os jovens a levantar a autoestima dos mais frágeis. Quando o infarto chegou inesperado, eu já fui operado 2 vezes, ele se viu sentado na própria sala de aula, mas em ambiente estava diferente, mais claro, mais vivo. Os alunos pareciam figuras de luz. De repente, um homem sereno entrou. Você sempre buscando a verdade, Marcos, e ela está aqui. Eu estava errado? Marcos falou, perguntou o professor. Você estava buscando, e isso já é um caminho. Você estava buscando, e isso já é um caminho. Busca sincera e uma prece, mesmo quando não citamos Deus. O que é que ele quis dizer? A prece é o sentir a dificuldade do outro. Essa é a maior prece que Deus ouve. Marcos chorou, não de medo, mas de reconhecimento, e ouviu com profunda emoção. O amor que você distribuiu foi a sua fé silenciosa. Agora vamos continuar o aprendizado em novas dimensões. A lição. Esse fato nos mostra que a fé não se define por palavras, mas pelas intenção moral com que vivemos. O professor descobriu que todo gesto de amor é uma prece invisível, que a morte não surpreende a quem viveu com retidão. Ela apenas amplia a visão da alma. Olha quanta lição eu trouxe nessa leitura. E é bom a gente ir pensando, sabe por quê? Nós temos 2 formas de desencarnar. Uma, sair da terra e ficando olhando para a terra, querendo a tua casa, sua família, seu dinheiro, seu conforto. Você não consegue olhar para o plano espiritual. Não consegue. Você está amarrado no medo de morrer ou no medo de perder as coisas. Eu já atendi muitas casas assim. O que nós estamos falando aqui? Quando um de nós morremos, vamos lembrar dessa palestra e fazer isso aqui, ó. Virar para o plano espiritual e vir o que vai vir. Porque se a gente ficar amarrado aos nossos amores, nossos filhos, dinheiro, seja o que for, a espiritualidade está aguardando para nos instruir o que nós devemos fazer. Mas como nós não vamos preparados para a morte, e tem milhares de espíritos querendo encarnar de qualquer jeito, por causa dos prazeres do corpo, né? Você tem sede, você enxerga, você tem ouvido, você vê o pulsar do seu coração, você perde, você ganha, você ama, você desama. Então, essa sensação que é manifestada pelo corpo aqui na Terra, para esses espíritos vale ouro, eles querem voltar, Então, a doutrina espírita tem que nos aprender a partir com consciência. Eu lembro que eu estava dando uma palestra no nosso lar, é um centro muito grande, e eu ia lá todo mês. Acabou a palestra, era sobre quem tem medo da morte. Aí eu saí, vim para casa, no outro dia à tarde, seu Marcos, o senhor poderia vir aqui fazer o velório? Falei, posso. De quem? O casal que estava contigo, marido, jovem, alegre, líder, morreu dormindo. Teve um infarto dormindo. Falei, eu não acredito. E a sua palestra foi maravilhosa, porque você explicou como o espírita deve montar um velório. Sabe? Eliminar o maior sofrimento possível. Ter um café, ter coxinha, ter Coca-Cola, ir lá ver o defunto. Ó, ele foi bom, volta. E o Corinthians, hein? Hoje ele perdeu, tá? Mas ele foi bom, né? Foi. É equilibrado. Quando eu cheguei para fazer o velório, eu nem lembrava do que eu tinha falado. Mas o pessoal se reuniu e falou, ó, foi uma bênção. Uma bênção. Ele se desligou
em paz, porque no ambiente não tinha a dor do sofrimento da partida. Olha como é importante a gente ir no velório, orar, e não fofocar. De que ele morreu mesmo? Nem sabia. Ele era bandido? Não. E ele tinha filhos? E a mulher? Ele era rico? Nossa, mãe, então. Nada disso, pelo amor de Deus. Segue, faz o seu trabalho, ora, cumprimenta, dá seus pêsames e sai fora. Para fazer parte do equilíbrio, não do sofrimento. Então, como a hora já se faz, eu vi os nossos queridos trabalhadores, porque esse passe é a coisa mais importante. Eu dei 2 palestras hoje e tomo passe nas 2. Quantas palestras dá, eu tomo. Porque minha família precisa. Eu tenho meu filho que pegou 15 anos de cadeia, minha filha que aprontou, minha outra filha que aprontou, minha esposa tem depressão. Eu tenho necessidade, porque tenho que fazer muita coisa. Preciso dessa ajuda, dessa casa, da outra casa. Nunca desista. E eu dou passe em casa, aos meus filhos e na minha esposa. E seja você também um instrumento. Dar passe é só doar amor. Não precisa muita coisa, não. Agora, se estudar é bom, porque tu vai atender os campos, você vai ter uma forma de ligar. Mas se não dá, bota a mão na cabeça lá do seu filho, da sua esposa, e doa energia, porque ela vem do espaço. E você é só uma fonte, não é você que cura, não é você. E você se sente bem, tá bom? Aqui eu recebi a água hoje, eu gosto sempre de salientar, né, a importância. O evangelho, ele cuida do espírito, mas não é o evangelho de papel não, tá? É o que você estudou, leu no evangelho de papel e você entendeu. Esse é o verdadeiro evangelho. Quando eu recebi a água, botei a mão, fiz o evangelho, sem estar com o papel na mão. A água cuida do corpo. Você e eu somos água e pó. Morreu, vira pó. A água volta para a água. Manter o corpo e o espírito equilibrado. Faça isso ao deitar. Coloque um copo d'água antes de deitar. Faça uma oração de acordo com Paulo de Tarso. Tá? Oh Deus, eu não consegui, errei. Tá bom? Mas peço desculpa. Bebe meia copo d'água. Levanta de manhã. Deus, me dá força para mim não cometer os mesmos erros. Bebe a outra água. Aí à noite, volta. Deus, não consegui. Tá? Aí bebe a água, levanta. Agora me dá força, vai. No outro dia não conseguiu, não tem problema. Porque Deus conhece o nosso coração. Mas Ele quer esse ciclo. Porque uma hora você vai parar. Não tem jeito. E falam que nós temos rituais. Porque eles veem a água, né? Não entende. Então você vai, Masaru Emoto, cientista, não é religioso, já faleceu, mas deu palestra pelo mundo inteiro. Digita, mensagem da água, palavras positivas, o copo d'água, os cristais aumentavam, ele media. Palavras negativas, os cristais da água apaga. O que tu tem dentro do seu corpo? Como vale esse passe aí para fazer sua água? Olha, e recebe até a bênção, se for permitido, te cura. Ou cura quem você está. Né? Agora eu solicito para minha esposa, para meus filhos. Pode acontecer, mas faça algo. Tá? Não deixe, e mantenha a água e a oração, orar e a ação. Filmes que eu recomendo, vejo você na próxima vida. Já pensou se eu soubesse que na outra vida eu era barra pesada? Então Deus protege para você fazer o trabalho dali para frente. Não interessa o passado. O passado é lição, não pode ser prisão. Amanhã é de quem tira a vida. Eu não abro mão, porque está muito grande. Assista esse filme. Não é nem o Vale de Maria, nem o Vale dos que tiram a vida. É um trabalho que, se eu morrer, eu vou fazer parte, porque eu tive uma filha que tentou. E muitos têm filhos, amigos que tentaram, no plano espiritual ele aproveita você. E Tetozem, os escolhidos, assista. Porque o Cristo foi criado pelos cristãos. Tem coisas certas e tem coisas que não é bem aquilo. Mas Jesus não. E Tetozem, os escolhidos, é Jesus. As parábolas,
os ensinamentos de Jesus, que está no nosso Evangelho. Nosso Evangelho não tem uma coisa que te joga para trás. E saiu da Bíblia. Mas tirou, né? Os meninos lá liam a Bíblia. Eu falo, toma cuidado na hora que tu abrir aí e falar que você vai para o inferno. Você já está no inferno. Ainda vão te jogar mais? Lê o Evangelho. Aí eu comecei a introduzir o Evangelho. O Evangelho e o Livro dos Espíritos. Foi um sucesso. Graças a Deus. E esse filme, como eu já fui operado das pernas, da boca, do pé, da cabeça, do dedo. Nossa, mãe, assiste Frankenstein. Minha esposa me chamou para assistir o Frankenstein. Eu falei, não vou, bem. Já assisti demais, é tudo bobeira. 40 anos casado, né? Tem que sentar. Aí sentei. Que maravilha, é sucesso no mundo inteiro. Porque ele colocou filosofia. Podem assistir, é muito bom. Tá, não recomendo a criança, porque precisa ter um entendimento da vida, mas é muito bom. Quem quiser no meu WhatsApp, pega o cartãozinho comigo, eu passo. Tem muitos outros, tá bom? Quarta-feira, amanhã, eu vou ter, há 6 anos, né? Espiritismo Além do Nosso Tempo. Eu, Anilce Pereira, vice-presidente da USE, Claudionor Marchiori, diretor do Departamento Doutrinário do Irmão X, é um centro enorme. E a Noeli Simões, também do Grupo Espírita Irmão Carmelo da Zona Norte, fazemos um debate sobre tema: a brevidade da vida infantil, justiça divina e propósito do Espírito. Quarta-feira, às 14h30, ao vivo, vocês podem ir lá, ou depois assiste a gravação, que pode ser pelo canal do YouTube, pode ser pelo canal do Facebook. Fique à vontade. Sexta-feira, já é o mesmo podcast, Gerenciando Conflitos Espirituais, baseado no livro de Joana de Anjos. A finalidade é a observação do sentir. Tema: transformar a saudade em amor ativo e a fé renovada. Eu, Marlene Leal, da Rádio Boa Nova, também do Irmão X, foi ela que me trouxe o Claudionor, foi muito bom. E a Maria de Souza Ribeiro, presidente do Leal, e menininha porreta, deu um jeito no podcast. Países que estão conosco, são todos esses, mais aonde eu dou palestra e tudo, é para Portugal, faço live, eles pegam o podcast e colocam no Centro Espírita lá tudo, para todo mundo assistir. É uma beleza, tá bom? E vai entrar Dinamarca e vai entrar Espanha, para mim dar palestra também. Países que já fizeram parte desse podcast. E agora, encerrando, às vezes as correntes que nos impedem são mais mentais do que física. Pense, muitas das vezes amarro você nada e você acredita. Peguei câncer. Vou me vitimizar? Passar para todo mundo me ajudar? Não, pensa positivo, porque você pode se curar. E se não curar, você não vai sofrer mais do que devia. Porque minha mãe, eu aprendi dentro do hospital do câncer, que a minha mãe pegou, e ela se curou. E não era espírita. Nossa Senhora Aparecida que curou ela. Mas a fé, ela não se vitimizou. Falava, Jesus vai me salvar, Jesus vai me salvar. No modo dela pensar, conseguiu. Pior, já se ela pensou, não tem mais jeito, já estou velha. Foi aos 70 e poucos anos, foi até os 95 anos, tá bom? E agora, encerrando, sempre encerro assim, eu quero que vocês, com aquele boa noite, repete essas frases que para mim é uma oração. Toda vez que eu entro em dificuldade, eu repito isso com fé, força e devoção aos conhecimentos espirituais. Vamos lá. Eu quero... que nesse Natal, aos reunirmos nossa família, possamos deixar Jesus realmente presente entre nós. Que o primeiro alimento à nossa mesa seja o Evangelho segundo o Espiritismo, nutrindo nossa alma como luz, paz e amor. Padre Bento é meu mentor. Mas, por favor, respeite. Quando eu vou me reunir com meus filhos, não tem nada de oração, nada é bebida, é farra, mas eu vou. Eu faço a oração sozinho, sem eles saberem. Faço o Evangelho. Como? Vou embora. Por quê? Se eu impor, eu perco eles. E Jesus vai me cobrar. Pô, que Evangelho é esse? Mas quando você está na família, não tem ninguém que é contra, você primeiro coloca o Evangelho antes de fazer a ceia de Natal. Estou falando isso agradecendo porque essa é a última palestra. Agora, vamos lá repetir as palavras com toda a fé, força e devoção. Vamos lá. Eu quero. Nossa, muito bom.
Eu posso. Eu faço. E eu mereço ser feliz. Gratidão sempre, vamos que vamos em frente, porque tudo que nos acontece é Deus que nos dá de presente. Gratidão e vamos que vamos.